Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Vamos aqui para as atualizações dos resultados dos robôs do Sistema Solar durante o mês de junho de 2024, beleza? Já podemos adiantar, né, que foi um mês bem difícil, um mês bem ruinzinho para gente. Deixa eu colocar aqui a tela. Beleza, vamos funcionar assim. Certo. Eu vou dar uma passada aqui nos resultados do mês, certo? E depois a gente vai ver aquela discussão detalhada, né, do gerenciamento de risco dinâmico, ok? Então, olha lá. Aqui é o resultado do Marte 1. Aqui vai ter o valor da soma total em pontos, tá? Então, aqui, ó, menos 5.070 pontos no Marte 1. Mas lembra, o Marte 1 a gente não está operando, né? A gente só está fazendo esse controle dos resultados. O Marte 2, né? Menos 1.400 pontos. O Vênus foi o pior de todos, disparado, né? Menos 6.470. O Vênus realmente puxou todos os nossos resultados para baixo. Foi um resultado bem atípico e bem ruim. Eita, acabei esquecendo de organizar ali depois o gerenciamento de risco dinâmico. Mas, de boa, depois eu organizo isso. Aqui o Mercúrio. Peraí. Mercúrio fechou com 915 pontos. Então lembra, né? Aqueles setups que a gente está indo ruim, a gente acaba dando menos peso para eles, tá? Os que estão indo bem, a gente dá mais pesos. E aqui foi um dos casos positivos, né? Foi o do Mercúrio. A gente acabou dando pesos maiores para o Mercúrio e a gente acabou tendo um resultado um pouquinho melhor também. Depois a gente tem o Io, menos 2.233. O Saturno, com 1.810 pontos. Foi de longe, né? O melhor do mês. E isso é muito bom também, né? Porque o Saturno é o único que é aberto para toda a comunidade, né? Vocês podem pegar lá o setup automatizado na loja da Delogica gratuitamente e usar aí à vontade. E por último, a gente tem o Netuno. O Netuno fechou aí com menos de 250 pontos. Vamos vir aqui para o dólar, né? O dólar, aqui, esse primeiro aqui é o Marte 1. Então, o Marte 1, ó, a gente fechou, foi bem balançado, né? A gente chegou a fazer uma sequência boa de gains, e aí na reta final a gente teve alguns loss, fechando o mês com 10 pontos. Mas por outro lado, né, o Netuno foi excelente. Então a gente fecha o mês aí do Netuno com 137 pontos. Então se você estiver operando com apenas um contrato, a gente teria feito 1.300 pontos, né? É um resultado realmente muito bom. E aí vamos ver aqui, ó, para discussão do gerenciamento de risco dinâmico, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês. Beleza, vamos fazer essa discussão do gerenciamento de risco dinâmico como a gente tem feito sempre e trazendo aqui para vocês qual que foi o resultado, né, de drawdown para cada um dos sistemas operacionais analisados, né, para cada um dos robôs do mini índice que a gente analisa. Então aqui é a curva total, né, de todos os robôs do sistema solar operando no mini índice. Então a gente teve um valor negativo em pontos, né, bem significativo. Foi um mês bem ruim mesmo. E aqui a gente tem a curva, né, em mês, a curva de resultados mensais dos robôs do sistema solar. Então a gente está fechando esse mês com menos 7.725 pontos. É um resultado bem ruim, né, sem dúvida, mas também é bem atípico, né? Bem atípico por quê? Porque a gente nunca teve um resultado negativo tão grande e também a gente teve dois resultados negativos em sequência. Então, mês passado a gente fechou com menos 890 esse mês fechando com menos 7.000 pontos praticamente, né? Então, é um resultado um resultado ruim que nós nunca tivemos e ruim em sequência, né? Então, é bem atípico. Então, eu espero particularmente, né, que no mês que vem a gente possa ter resultados aí bem melhores. Então a gente vai mostrar aqui as curvas individuais, né? Aqui é a curva do mês para o Marte 1. Então, praticamente, né, só funcionou no negativo durante todo o período. Marte 2 também. Teve uma sequência ali que ficamos vários dias sem ter entradas e alguns loss cheios, né? Tivemos dois loss cheios e um loss cheio no Marte 2 é 1.000 pontos, né? Então é bem pesado. E aí o Vênus, né? O Vênus começou bem ruim, né? Teve um dia excelente, que a gente fez praticamente 2.000 pontos em um dia, mas depois, né, ele voltou a cair aí em queda livre praticamente.
trazendo resultados bem ruins aí ao longo do mês. O Mercúrio, por outro lado, né, começou meio que capenga, né, teve uma sequência ali com 2 gains cheios, 3 gains cheios, e aí se recuperou muito bem. Foi um mês legal aí para o Mercúrio. O Io também, né, teve resultados bem ruins. Tivemos ali no começo do mês um pico, né? A gente acabou tendo resultados bons, mas depois disso ficou meio que constante, né, em ter resultados ruins. Então foi um mês também difícil para o Io. O Saturno, a gente teve um dia que a gente tomou um loss grande, né? Acho que foi uns mais de 1.000 pontos nesse dia, né? Um pouco mais de 1.000 pontos. Mas os 2 dias seguintes a gente já recuperou praticamente tudo, né? E aí, ó, a gente foi fazendo poucos pontos, né? De pouquinho em pouquinho, mas sempre positivo, né? Ganhava poucos pontos, perdia poucos pontos, mas na média a gente estava ganhando mais do que estávamos perdendo. O que foi muito bom, né? Porque a gente também estava dando mais peso para o Saturno, porque ele era justamente um daqueles setups, né, que estava se sobressaindo aí no nosso gerenciamento de risco dinâmico. E aí, por último, no mini índice, o Netuno. Então, o Netuno estava indo bem, a gente chegou a fazer 1.500 pontos no mês, e depois, né, teve uma maré de azar, com alguns dias sem dar gain, alguns dias sem dar entrada, né, e alguns loss maiores. Mas, no geral, ainda está muito bom. Aqui o Marte 1 no dólar, né, a gente já pulou para o dólar aqui, ó, então a gente chegou a fazer aí quase 60 pontos no mês, e tomou alguns 3 loss seguidos, né? E a gente foi se recuperando, fechando praticamente com 10 pontos. E o Netuno, que foi realmente incrível, né, no dólar. Foi praticamente uma sequência aí muito boa de gains. Aí a gente tinha feito uma máxima aqui, que era tipo 130 pontos. Fizemos uma sequência de 3 loss seguidos, mais 2 gains muito bons em sequência. Então a gente já fecha aqui na máxima histórica também do Netuno no mini dólar. Então, resultados ruins no mini índice, mas resultados excelentes no mini dólar. E, de novo, né, a gente volta a falar que é sempre bom ter essa diversificação, né? Sempre conseguir conciliar alguns setups no mini índice, alguns setups no mini dólar. Se vocês eventualmente tiverem também, né, alguns setups em ações, e vai sempre fazendo a alocação inteligente do seu número de contratos em cada um dessas estratégias que vocês usam. Então, vamos fazendo sempre essa atualização, né, do gerenciamento de risco dinâmico, que é o que eu sempre tento trazer aqui para vocês. Então, ó, com os devidos cuidados, né, é possível ganhar dinheiro no day trade usando qualquer sistema operacional. Encontrar os setups que estão em boa e má fase e fazer um gerenciamento de contratos é o diferencial para o trader objetivo. Então, quando a gente consegue levar em consideração toda essa ideia de saber excluir aqueles setups que estão ruins ou saber dar menos peso naqueles setups que estão ruins, isso é o que faz a gente conseguir viver no longo prazo no mercado financeiro, né? Conseguir ter ganhos constantes. Embora, né, nesse mês a gente tenha tido um loss, mas isso sempre vai acontecer, tá? Desde outubro do ano passado, que eu tenho trazido esses resultados mensais para vocês, a gente está fechando hoje o segundo mês negativo, né? Mas tudo bem, né? Isso acontece com qualquer pessoa que trabalha com renda variável. Aqui a gente vai mostrar os drawdowns acumulados, né, do Marte 1. Então lembrando, né, para vocês que não são muito, para vocês que estão caindo aqui de paraquedas no vídeo, né, e não conhecem ainda o gerenciamento de risco dinâmico, a ideia é simples, né? A gente vê a curva de drawdown acumulado daquele sistema operacional e se ele estiver abaixo dessa linha vermelha, que representa a curva do drawdown vezes 1,5 o desvio padrão daquela distribuição, se o seu valor estiver abaixo da linha vermelha, você deve parar de operar aquele sistema operacional ou você deve, no mínimo, né, dar um peso menor naquele número de contratos. Então, digamos que você tem 10 mil reais para operar com um determinado grupo de estratégias. Então, nessas estratégias que estiverem indo ruim, você vai dar menos peso. Antes você dava tipo 50% de peso para uma, 50% para outra. Agora você vai dar tipo 20% de peso para uma que está indo ruim e 80% de peso para uma que está indo bem. A ideia geral é essa, né? Mas tem vários vídeos aqui no canal, né? Explicando exatamente como que a gente faz essa aplicação, né, do gerenciamento de risco dinâmico. Aqui o Marte 2 praticamente, né, fechou abaixo da linha vermelha durante todo o mês, então a gente sempre estava com capital reduzido no Marte 2. O Vênus também, né, o Vênus foi realmente muito ruim, e o Vênus teve uma coisa mais importante ainda, né,
que ela teve esse período de drawdown aqui muito grande, né? Que chegou a fazer um drawdown de 7.000 pontos e depois voltou e deu muita grana, né? A gente fez um mês aí com quase 7.000 pontos no Venus. Foi incrível. É, Mas agora ele também foi incrivelmente ruim, né? Foi pro inverso. E não só incrivelmente ruim, mas ele fez o maior drawdown de todo o histórico, né? Então eu já opero o Venus aí na conta real há quase um ano. Há um ano, né? Um pouco mais de um ano, na verdade. Acho que eu comecei em maio de 2023. E 23. E a gente tem backtest, né, de 2, 3 anos atrás. Então esse está sendo o pior resultado histórico do Venus. Em toda a série histórica que a gente já está analisando e estudando aqui no conjunto de robôs do Sistema Solar. Então, a gente está operando com uma quantidade mínima no Vênus, né? Mas muito atento que talvez chegou a hora, né, da gente realmente parar totalmente de utilizar o Vênus no nosso sistema operacional. O Mercúrio, por outro lado, né, está vindo de máximas históricas, né? Então praticamente passou o mês todo aqui em cima da linha vermelha. Então a gente está dando pesos maiores, né, para o Mercúrio. Se o sistema operacional está indo bem, a gente está constantemente, né, dando pesos maiores para ele. O Io teve uma flutuação, né, no começo do mês ele até chegou a passar ali em cima da linha vermelha e depois veio só ladeira abaixo, né, como a gente estava discutindo. O Saturno teve um dia ruim, que deu um loss grande, mas logo depois se recuperou e segue aí acima, né, da linha vermelha e próximo de fazer uma máxima histórica. Se a gente tiver um gain aí de uns 600 pontos, a gente volta a fazer uma máxima histórica. E o Netuno, que também estava vindo muito bem, mas tomou aí uns 3 loss seguidos e aí está visitando aqui um período de drawdown também, aparecendo aqui abaixo da linha vermelha. Então aqui a gente vai focar nos resultados do mini índice, né, que é o que a gente tem trazido para vocês todos os meses, e lembrando como que estava a nossa configuração no mês passado. No mês passado a gente começou com 2 contratos no Marte 2, 3 contratos no Vênus, 9 contratos no Mercúrio, 3 no Io, 3 no Saturno e 9 no Netuno. Então, essa foi a distribuição que a gente fez no mês passado e essa foi a distribuição que nós estamos fazendo nesse mês. Então, olha só, aqui temos os resultados compilados, né? Então, por exemplo, aqui Marte 1, Marte 2, Vênus, Mercúrio, Io, Saturno e Netuno. Nessa coluna aqui de cima, a gente tem os pontos acumulados de cada dia. E nessa coluna aqui a gente tem o número de contratos utilizados, beleza? Então a gente vê que o Marte 1 a gente não está colocando contrato nenhum, porque é um setup que a gente não está utilizando, mas a gente ainda continua colocando o número de pontos que ele fez por mês, porque se ele voltar a operar bem, a gente vai ter todo o histórico de dados daquela estratégia. Marte 2 aí a gente chegou à sequência, né, com 3 contratos praticamente todos os dias. O Vênus a gente começou com 3 e logo depois, né, depois desse ponto aqui que ele começou a fazer os maiores drawdowns históricos, né, do sistema operacional, a gente reduziu totalmente, né, o número de contratos. Estamos colocando um ali só para ver como que ele está performando, né? A gente pode operar com no máximo até 30 contratos nesse momento, né? Nesse mês. E a gente está colocando ali só um contrato que, no final das contas, vai fazer uma diferença bem pequena nos nossos resultados gerais. O Mercúrio, né? Chegamos aí, ó, a ter 15 contratos no Mercúrio por 2 dias, né? Porque só o Mercúrio ficou acima daquela linha vermelha. E tá tudo bem, beleza? Foi um peso maior, né, naquele sistema operacional, mas ele foi um peso de 50%, né? Então 50% da nossa carteira estava ali no Mercúrio e os outros 20, e os outros 50 estavam distribuídos em todos os outros sistemas operacionais. Felizmente, foram 2 dias de gain pequeno, né? Mas tudo bem. Depois a gente teve o Io o mês inteiro abaixo da curva, o mês inteiro com a quantidade mínima ali, né, de 3 contratos. O Saturno foi oscilando, né? O Saturno a gente acabou modificando bastante. Chegamos a ter ali 9 contratos, 8, 7, 8. Então foi sempre variando. E o Netuno também variou bastante aí ao longo das semanas, ao longo dos dias, né, no caso. E aqui embaixo a gente tem um compilado também dos resultados em pontos no mês. Eu poderia ter colocado os resultados financeiros, né, de cada um deles aqui embaixo. Ou vou deixar isso aqui como sugestão aí para o próximo vídeo. Então, olha lá. Sem o gerenciamento de risco dinâmico, ou seja, né, a gente está operando 6 estratégias
e a gente tem um total de 30 contratos que a gente pode usar, né, no nosso capital. Então a gente no momento tem um capital de 30 mil reais e levando em consideração R$ 1.000 por cada contrato negociado, a gente consegue ter até uma exposição de 30 contratos, beleza? Então, se a gente diluir isso igualmente nos 6 sistemas operacionais que nós utilizamos, a gente vai ter uma caixa, né, de 5 contratos por sistema operacional. Se a gente tivesse feito essa média, né, essa média aritmética normal, nós teríamos tido um resultado de menos 1.850 pontos. Perdão, menos R$ 1.850. Aqui já é o resultado financeiro, levando em consideração todos os 6 sistemas operacionais que nós utilizamos. E esse teria sido o drawdown máximo do nosso sistema. A gente teria tido um acumulado, uma perda de menos R$ 1.950 e que teria, né, dado uma subidinha ali nos últimos 2 dias. Por outro lado, né, lembra, né, sempre que a gente utiliza esse gerenciamento de risco dinâmico, ele de fato, né, melhora muito os nossos resultados. E sempre, utilizando o gerenciamento de risco dinâmico, nós ainda fechamos o mês negativo, tá? Ainda foi um resultado ruim aí no mês, menos R$ 6.220, mas a gente teve uma melhora, né? A gente conseguiu perder menos do que a gente perderia se não utilizasse o gerenciamento de risco dinâmico. Então, de fato, né, existe uma melhora financeira na utilização dessa ideia. Com o drawdown máximo, né, de menos R$ 7.300, que também é um drawdown menor comparado com a não utilização do gerenciamento de risco dinâmico, que é fazer esse uso, né, médio de 5 contratos, né, para cada um dos sistemas operacionais. Então, ó, com o gerenciamento de risco dinâmico, observamos uma melhora significativa. Então, deixa eu só fazer um parênteses aqui, né? Desde outubro, a gente faz essa análise e essa aplicação. Desde outubro do mês passado, de 2023, a gente faz essa aplicação do gerenciamento de risco dinâmico e não existiu um mês sequer que não tenha sido melhor fazer o gerenciamento de risco dinâmico. Então, sempre é melhor, sempre é bom fazer esse gerenciamento de risco dinâmico. A gente tem resultados sistematicamente melhores. E na média, né, é uns 15% melhor, tá? Então, olha lá, operando 6 sistemas operacionais, com no máximo 30 contratos de mini índice, aqui só um detalhe, né? A gente tem um máximo de 30 contratos diluídos, né, nesses 6 sistemas operacionais, tá? A gente não tá 30 em cada, não. Aí já seria uma alavancagem absurda para uma capital, né, de R$ 30.000. Então, considerando um capital de 30 mil em garantias, então que é 30 contratos, 30 mil, então a gente tem em média, né, R$ 1.000 por contrato negociado. Esse aqui foi a nossa total exposição ao risco, né? Então, a nossa maior exposição negativa, né, foi de R$ 7.300, que é aproximadamente 35% do capital alocado. Óbvio, né? A gente está operando aqui alavancado, né? Todo esse dinheiro, né? A gente começou esse projeto com R$ 10.000 e a gente já está aí com 30 mil. Já estamos, né, bem positivos, mas a gente ainda tem esses drawdowns, né, que pode acontecer com todas as estratégias. E aí, em valores aproximados, né, sem o gerenciamento de risco dinâmico, a gente tem um valor negativo, né, de menos R$ 8.350. E com o gerenciamento de risco dinâmico, a gente tem o valor de menos R$ 6.200. Ainda assim é negativo, mas a gente tem uma melhora, né, de R$ 2.150 em relação a fazer ou não fazer o gerenciamento de risco dinâmico. E isso, né, equivale a cerca de 7% de lucro a mais no mês, do que se a gente não tivesse utilizado o gerenciamento de risco dinâmico. Então, de fato, é uma ideia, né, de alocação de capital, né, de organização de trades objetivos, que é a principal mensagem que eu tento trazer aqui para vocês nesse canal, né, muito, muito mais além do que os robôs que eventualmente eu compartilho com vocês. É uma coisa que realmente, né, pode ser aplicada em qualquer sistema de trade objetivo que vocês eventualmente tenham. E vocês podem usar isso, né, facilmente lá no meu site. Você pode utilizar as ferramentas lá do meu site. E você também pode ver o vídeo que tem aqui no canal sobre drawdown, onde eu explico como que você computa, né, como que você faz essas fórmulas para fazer esse gerenciamento de risco dinâmico usando uma tabela no Excel ou usando linguagem de programação simples que vocês eventualmente tenham acesso.
Beleza? Então, olha lá, vamos fazer uma recapitulação aqui, recapitulando, né, tudo que a gente já desenvolveu aqui desde o começo desse projeto. Então, começamos com R$ 10.000 e esses foram os nossos resultados com o gerenciamento de risco dinâmico desde o início. Então, olha lá, no último mês aqui, né, vamos focar aqui no último mês, em junho de 2024, a gente teve, deixa eu tentar sumir esse negócio aqui. Tá. Em junho de 2024, nós tivemos um resultado de menos R$ 6.200. Aqui já está com taxas incluídas, tá? Aqui a gente já incluiu todas as taxas. E aí a gente perdeu um pouco, né? A gente estava já com R$ 32.110 acumulados. Voltamos aí para 25.910 e estamos aí com uma soma acumulada, né, de 159%. A gente ainda está mais do que dobrou, né, os nossos resultados no mês, não no mês, né, nessa série histórica. E foi um azar, né? Ó, aqui foi um azar. Da mesma forma que a gente teve uma sorte danada quando a gente passou de 10 para 20 contratos, quando a gente chegou aqui em março, né? A gente conseguiu juntar R$ 20.000. Então a gente começou a operar 20 contratos no mês de abril. E aqui a gente pode dizer que a gente teve sorte, né? Porque a gente dobrou o número de contratos negociados e a gente teve um ganho, nós tivemos um ganho muito grande, né? A gente chegou a fazer 10.000 pontos, mais de 10.000 pontos no mini índice nesse mês. Então a gente fez aí um acumulado de R$ 9.350, o que foi muito bom. Mas nesse mês foi meio que o contrário, né? A gente aumentou o número de contratos, passou de 20 para 30, mas infelizmente a gente teve uma perda financeira, né? De menos R$ 6.200. Mas acontece, né? Do mesmo jeito que a gente teve uma sorte antes, a gente teve um azar nesse mês. E vamos continuar operando esse mês, né? No mês seguinte, com 30 contratos. Se a gente voltar aí para casa dos. Se a gente tiver uma perda, né? A gente pode voltar também algumas casinhas, tá? E negociar aí com 20 ou até 10 contratos novamente. Mas para o próximo mês, vamos seguir aí com uma caixa, né? De no máximo aí 30 contratos sendo utilizados. Beleza? Então, esse foi o resultado, né? Essa foi o compilado aí de resultados do mês. Espero que vocês possam estar utilizando também essa ideia de gerenciamento de risco dinâmico. Se vocês quiserem usar alguns dos robôs que a gente negocia aqui, que a gente usa aqui, né, nesse projeto, né, dos robôs do Sistema Solar, vocês podem acessar todos eles aqui na descrição do vídeo. E lembrando, né, que o Saturno, o que foi o melhor robô, melhor setup, né, o melhor robô desse mês, ele é gratuito lá na loja da Nelogica. Vocês podem encontrar o link deles aqui no canal também, e vocês podem também colocar lá na busca, na loja da Nelogica, por Saturno, que vocês vão encontrar ele facilmente, beleza? Ele é um setup simples, que opera no time frame de 90 minutos, não dá entrada todo dia, mas tem trazido aí bons resultados nos últimos anos, beleza? Então, por hoje é só, pessoal. Um grande abraço e bons trades pra gente nesse mês de julho, beleza? Valeu, até mais!